Muito bem, a nossa lição de hoje da revista é a última lição da revista, se chama Amor ao Deus das Bênçãos. E nós vamos fazer uma reflexão sobre o drama de Jó. A questão é perguntar por que Jó está sendo incluído entre os patriarcas que nós estudamos durante o trimestre. Porque Jó, de acordo com o estilo literário, de acordo com os usos e costumes, de acordo com toda a configuração dos tempos remotos, é equivalente ao tempo de Abraão, um pouco mais, é antigo. O livro propriamente dito, de acordo com a Bíblia de Genebra, o livro de Jó propriamente dito teria sido editado, publicado na época de Salomão. Quer dizer, tem um hiato muito grande aí da história de Jó física com a história de Jó contada no livro. Então, há uma tradição oral, certamente, que passa pelos séculos e chega até um escritor desconhecido, não foi Jó que escreveu o seu livro, mas desconhecido, que então vai contar a história de Jó. E coincidentemente, a história de Jó é uma literatura que envolve a questão da teologia da retribuição. Quer dizer, naquele tempo se pensava assim: eu faço o bem e por isso eu mereço ganhar o bem. A grande questão é, por que fazendo o bem eu estou ganhando o mal, o prejuízo, a desgraça? Esta perspectiva do sofrimento também é encontrada no livro de Eclesiastes. Então, quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê o questionamento do sofrimento e vê o questionamento da vida como sendo: para quê? Para quê que eu vou me esforçar? Para quê que eu vou fazer? Para quê que eu vou viver se tudo é vaidade? Se tudo é frustração? Não é? Eu posso fazer alguma coisa que me dê um contentamento hoje, mas amanhã eu estou triste de novo. Por quê? Então, esse tipo de literatura surge exatamente na época de Salomão. Então, esses livros, o livro de Jó, vai retratar uma situação de sofrimento. Esse é o objetivo do livro. Mas nós aqui vamos aproveitar o livro de Jó exatamente para estudar esta situação que nós vivemos hoje. Qual é a situação que nós vivemos hoje? Por que é que a gente procura Deus? Porque a gente precisa das bênçãos dele ou porque a gente o ama? Essa é a grande pergunta de hoje de manhã. Por que é que eu procuro a Deus? Qual é a minha motivação para procurar Deus? Eu o amo ou eu preciso das bênçãos dele? E por isso eu venho e faço e aconteço e oro e busco e dizimo e faço isso. Qual é a minha motivação para estar com Deus? Esse é o objetivo da nossa reflexão hoje. Então nós vamos para o texto que compreende parte do o capítulo 1 inteiro e o capítulo 2, parte dele, até o versículo 10. Para resumir a história, está muito pequeno lá, eu vou ler aqui. Se alguém puder apagar a luz daqui de cima, eu agradeço, ajuda. Qual é a história de Jó? Ele mora não em Ur dos Caldeus, ele mora em Uz, que é um território da Palestina. Que são citadas a respeito dele é que ele é um homem íntegro
e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso aqui é uma fórmula. É uma fórmula. A primeira parte da fórmula mostra o Jó. A segunda parte da fórmula mostra o que caracteriza a integridade do Jó. Nós vamos chegar nisso já já. Ele é pai de 7 filhos e 3 filhas. E ele é declarado aqui no livro de Jó como um homem que tem muito gado, muitos camelos, muitos empregados. Ele é um empresário. Ele não é uma pessoa simples, ele é uma pessoa de muitas decisões, de muitas tomadas de decisão. Um homem muito ocupado. Não é? É um patriarca que tem um legado muito grande por trás dele. O que acontece com seus filhos? Os seus filhos são amigos entre si. É uma família muito boa. Porque os seus filhos promovem banquetes entre eles. Então, cada dia é dia de um dos filhos oferecer banquete e eles reúnem todo mundo. Então, você pode imaginar a sobrinhada, você pode imaginar a netaiada, você pode imaginar um monte de gente com Jó, todos os dias daqueles turnos de banquetes, e eles são felizes, eles têm dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, eles têm comunhão, eles têm... Só que Jó tem uma preocupação. É que quando acaba o turno de dias dos seus banquetes, Jó chama os seus filhos e os santifica. Portanto, ele exerce uma função sacerdotal na vida deles. É um homem feliz. Os filhos na igreja, os filhos em comunhão com ele, ele exerce um papel de santificação dos filhos. E então diz o trecho que ele se levanta de madrugada e ele oferece holocaustos em sacrifício a Deus, e isto ele faz no decorrer dos anos, ele faz isso continuamente. Então é um homem que demonstra por suas atitudes que é um homem de fé, é um homem de confiança. E é por isso que ele pode ser considerado homem íntegro e reto. Porque ao fazer estas coisas, ele mostra que teme a Deus e mostra que procura evitar o mal de todo jeito. Para ele, a vida tem que ser uma vida limpa, porque há um Deus nos céus e ele é temente a Deus. Agora, o livro nos transporta não mais para a terra de Uz, mas a terra, ou melhor, a presença de Deus. Porque o livro nos fala de uma reunião angelical com Deus Todo-Poderoso. E quem é que comparece? Os anjos que servem a Deus, mas também aparece a figura de Satanás. E a figura de Satanás não é desconhecida dos nossos irmãos do passado, exatamente por conta do relato do Jardim do Éden. Eles sabem que foi a serpente que enganou. Eles sabem que essa serpente é inimiga de Deus. Então, para eles não é estranha essa literatura, nem deve ser para nós. Satanás é tão real quanto você e eu. Só que Satanás é um anjo ao qual foi dado poder de confundir. Ele confunde, ele mente. Quando Jesus fala dele, diz que ele é mentiroso para sempre. Sempre foi mentiroso. E qual a ambição dele? A ambição dele é tomar o lugar de Deus, não é tomar o meu lugar. Eu sou meramente um instrumentozinho
na mão dele. A ambição dele é ser Deus. E foi exatamente esta ideia que ele transmitiu para os nossos pais. Você não quer ser Deus como Deus? Porque eu quero ser. Satanás quer ser como Deus. E ele faz tudo quanto for possível, ele perverte todas as coisas para conseguir esse objetivo. Quando o apóstolo fala dele, ele diz que o diabo fica andando em volta. Ele e seus demônios, né? Ele e seus demônios. Pessoalmente, eu acho que o diabo nunca veio andar em volta de mim. Ele mandou um anjinho dele lá, né? Mas ele mesmo está importando com gente que... Ele, na verdade, está assim, trabalhando bastante assim, com influencers. E quando eu falo influencers, eu não falo apenas dos não cristãos. Eu falo especialmente dos cristãos. Eu falo especialmente dos grandes líderes de massa do nosso tempo, que ele fica em volta. Porque ele quer perverter a fim de que as pessoas creiam na mentira e não na verdade. Então e enquanto ele tiver possibilidade, ele sabe que ele já está condenado. Ele já sabe, porque o Evangelho disse que ele está condenado. Vem esse príncipe do mundo e ele nada tem em mim, e ele já está julgado, diz a Escritura. Ele sabe que ele tem poucos dias, mas ele não sabe quantos dias, porque sendo um anjo, ele é uma criatura, ele não é um criador, ele não compactua dos segredos da Trindade excelsa, entenderam? Nem ele, nem os seus anjos. O fato é que ele comparece, dá para perceber que ele não tem nenhuma ligação com Deus. Porque o Senhor pergunta a ele, de onde vens? Dá a impressão que eles são amigos, né? Mas não são, não. Não são, não. Na sua ira, Deus determinou que Satanás está perdido para sempre. Está condenado para sempre. Então ele pergunta a Satanás, de onde vens? E Satanás responde. Satanás demonstra com essa resposta. Satanás, por incrível que pareça, pode estar dizendo uma verdade. Diz que ele nunca diz a verdade, mas pode ser que aqui ele tenha dito alguma coisa que se aproxime da verdade, porque ele vive passeando e rodeando a terra. Dá para vocês verem que ele não tem nenhuma ligação com Deus. Eu não vim aqui para te adorar. Eu não vim aqui para isso. E nós vamos ver por que ele foi. Então o Senhor instiga Satanás. O Senhor é irônico. Ele provoca o diabo. Ele faz isso. E a Bíblia então nos mostra a pergunta do Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Por quê? E aí é Deus falando, é Deus quem atribui a Jó todas essas qualificações. Não é Jó que se prega assim. É Deus que olha para esse homem e vê nesse homem as qualidades que Ele quer que os seus filhos tenham. Aplica nele essas qualidades. Vocês estão entendendo? Quer dizer, Jó é tão pecador quanto eu. Eu sou mais do que ele. Só que quando Deus olha para Jó e aplicou a sua graça sobre ele, diz: ele é um homem íntegro, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia
do mal. A mesma fórmula estava aqui no início do texto: o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muito bem. Então, Satanás fez o que ele está acostumado a fazer. O que ele está acostumado a fazer? Colocar dúvida. Eu não posso dizer que a filosofia é satânica, mas ela segue o mesmo princípio. Quando você faz uma afirmação, o mundo é redondo, a filosofia vai dizer assim: será? Simplesmente isso. Qual é a diferença entre teologia e filosofia? A teologia lida com a revelação de Deus e o relacionamento do ser humano com Deus. A filosofia trata de como o homem vive e como ele se relaciona com o transcendente. Então, a discussão da filosofia é no âmbito da humanidade, enquanto que a teologia é no âmbito da divindade. Dá para conversar as duas? Dá. Dá para ter uma filosofia cristã? Dá, sempre partindo do pressuposto de que Deus existe. Se eu partir do pressuposto que Deus existe, eu posso desenvolver uma filosofia de como é que, dentro da vida com Deus, um ser humano pode ser ético, pode ser moral, pode ter os seus questionamentos resolvidos, pode resolver problema de aborto, problema de eutanásia e diversos problemas trabalhados pela filosofia e muito mais. O fato é que aqui, Satanás lança diante do Senhor uma dúvida. Deus não tem dúvidas. Deus nunca titubeia. Deus nunca se acovarda. Deus nunca perde a calma. Deus nunca nada. Ele não é como a gente que vira um barril de pólvoras de uma hora para outra. Ele é sempre o mesmo. Sereno, cheio de poder, sabe usar o poder, sabe usar a sabedoria, sabe. Deus sabe. Ele é completo. Aleluia. A gente não é. O fato é que vem Satanás com essa pergunta: mas será que ele teme a Deus mesmo? Posso dizer uma coisa? Não foi porque o Senhor o cercou com uma sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, por acaso não foi a bênção do Senhor sobre a obra das mãos dele que fizeram com que ele se tornasse um homem poderoso como é hoje? Por acaso não foi esse cuidado teu, essa proteção tua, que fez ele te temer? Não foi por causa das tuas obras que ele é crente hoje? O que aconteceria se o Senhor tirasse essa proteção? Vocês precisam se lembrar que Deus faz exatamente isso com o crente. Viu? Isso faz totalmente com o crente. Em relação a Satanás, por exemplo, tem algumas frases que são importantes, que você precisa se lembrar. Primeira frase: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo tem paura de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele vai fugir. Segunda coisa, ele anda como um leão,
bramando para ver a quem possa tragar, diz Pedro. Resisti-lhe firmes na fé. Quando você for tentado, tentada, clame a Deus, ore a Deus e haja com autoridade. Vem um pensamento, vem uma tentação, vem uma pressão, vem alguma coisa. A outra coisa que a gente aprende é que Satanás pode nos oprimir, como oprimiu Jó. Pode nos causar tristeza. Mas ele não pode nos possuir. Vocês já viram uma pessoa endemoniada? Ela não precisa necessariamente fazer coisa muito estranha. Mas é uma pessoa que está fora do seu normal. Ela fica como que encantada, fica como que fora de si. Ela pode ingerir bebida forte e ela não se embriaga. Ela pode ter força de muitas pessoas, como a gente viu com aquele homem que era possuído de muitos demônios, as correntes não seguravam. Só que João diz que o crente em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Você precisa se lembrar disso. E quando você se deparar com uma pessoa que está estranha, e você sente no coração que ela está sendo assim conduzida por um espírito maligno, você tem que se lembrar de ficar calmo, de acolher a unção do Senhor que já existe e de usar o nome do Senhor Jesus para invocar a autoridade sobre isso. É ruim, é desgastante, é muito difícil. Jesus diz que tem espíritos que não saem facilmente da pessoa, né? Precisa de oração e jejum. Mas vocês têm que saber que o crente em Cristo Jesus foi revestido da graça. É por isso que a gente não pode, de jeito nenhum, ter uma vida semelhante ao do nosso vizinho, da nossa vizinha, que não tem o temor de Deus. Porque tem muito poder do Senhor à disposição do crente. Não vem dele. Não vem do próprio crente, vem do Senhor. E Jó era uma coisa dessas. Então, conversando lá nos altos céus a respeito desse valente que estava na terra. E a Bíblia, então, nos diz aqui que o Senhor diz: tá bom. Tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Você pode pegar na periferia dele, não nele. Então, como é que eu vou atingir, o diabo pensando, como é que eu vou atingir o cara? Eu vou acabar com ele, sem mexer com ele, porque eu não tenho autorização para mexer com ele. Eu tenho autorização para mexer com o que está em volta dele. Olha só como é que são as coisas. Olha como é que são as coisas. Então, num certo dia, o que aconteceu? Os sabeus levaram o gado e ele ficou desprovido do gado. Vieram contar para ele. Prejuízo muito grande. Segunda notícia. Olha, todos os seus servos que estavam com o gado, que estavam assim nas festas, foram mortos à espada. Você perdeu os seus empregados. Num certo sentido, não tem que pagar a indenização, né? Morreram todos. Hein?
Sobraram 3, os 3 que vieram contar das novidades, não é? Sobrou, então, e Satanás então saiu da presença do Senhor, o gado foi sequestrado, os servos foram mortos, e aí os filhos estavam num banquete, e a casa caiu, literalmente a casa caiu. A casa caiu e matou todos eles. Quando a gente perde um filho, aquilo fica marcado para sempre. Imagine perder a família inteira, de uma vez. Esse drama não foi, vamos nos lembrar, não foi só do Jó, foi da mulher dele também. A mulher dele também sofreu com essa tragédia. Então Jó se levantou, diante das notícias, ele fez o gesto simbólico de tristeza. O gesto simbólico de tristeza é rasgar a roupa, é colocar cinza sobre a cabeça. Esse é o gesto simbólico daquele tempo. E então ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e entrou em depressão. Foi isso? Foi isso que ele fez em seguida. Mas adorou de que jeito? Ele se deitou no chão. E o que ele fez? Ó Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Qual é o seu problema? O que eu te fiz para merecer isso? Ele vai fazer essa discussão do livro inteiro. Ele vai fazer essa discussão. Por que uma pessoa que ama a Deus, que busca a Deus, sofre? Ele vai fazer essa discussão. Mas aqui, a síntese do texto mostra aqui que ele se lançou em terra e adorou e disse assim: de que jeito eu venho ao mundo? Sem nada. E de que jeito eu vou embora do mundo? Sem nada. Essa é a filosofia humana. Essa é a filosofia humana. Aí você percebe uma distinção entre a filosofia e a teologia. Porque ele diz assim: eu cheguei nu e eu vou embora nu. Eu tive nessa passagem muita coisa, mas agora eu vou sem nada. Eu vou sem nada. É uma constatação humana. Mas agora vem a parte da constatação divina. Ele diz assim: o Senhor deu. Tudo que eu tive na terra, os meus filhos, o meu gado, os meus servos, tudo quanto eu tive na terra, o Senhor me deu. E agora, foi Ele que tomou isso. Então, com isto, o livro chega a uma conclusão que eu quero pedir para todos nós lermos juntos. Em tudo isto, então vocês podem ver o procedimento que agrada a Deus. Eu posso sentir tristeza por uma luta que eu tenho? Posso. Eu posso, assim, questionar essas coisas? Posso. O que eu não posso? Deus não gosta de mim. Deus me odeia. Deus não liga para mim. Você não pode ter esse tipo de reflexão. Você tem que dizer o seguinte: Senhor, o Senhor é bendito, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece a minha tristeza, o Senhor conhece a minha luta. Mas eu quero dizer que eu te amo. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu sei que o Senhor vai me ajudar a passar por essa dor que eu estou vivendo. Mas eu quero dizer que eu amo o Senhor, não importa o que aconteça. A gente canta isso, né? Não, não, não. Como é que é o cântico do não, não, não? Hein? Vocês lembram do cântico do não, não, não? Hã?
Não, 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 não. Não, vista alegre sou. E por aí vai. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu falta alguma a Deus. Segundo encontro, e aí começa o capítulo 2. E parece que o segundo encontro é muito semelhante ao primeiro. Uma reunião nos céus, Deus convocando todos para essa reunião, para a prestação de contas, para a sua comunhão, para andar com ele e tal, etc. E aparece um atrevido chamado Satanás. E o que o atrevido faz? Deus pergunta para ele, de onde vens? Deus repara em quem está presente. Não é? Na nossa congregação tem um espírito maligno aqui. Ele repara. De onde vens? E a resposta continua a mesma, de rodear a terra e passear por ela. O que ele mais faz é viver a parte de Deus, curtindo essa rebeldia, curtindo essa violência contra Deus, curtindo essa malignidade, essa malícia, curtindo todas essas coisas que são podres e tentando as pessoas. Perguntou o Senhor a Satanás, você viu meu servo Jó? Você observou? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus repetiu a fórmula. 3 vezes essa fórmula já apareceu, não é? Essa é a terceira vez no texto que aparece a mesma fórmula. E Deus diz para o diabo, você me instigou contra ele. Eu abri mão de controlar tudo quanto ele fazia para você tomar conta, e você tomou conta, mas tem uma coisa que aconteceu, ele conserva a sua integridade. Dá para vocês perceberem então que quando o texto fala isso, mostra que que Jó ama a Deus, independentemente do que Deus faça, de benefício ou não para ele. Vocês estão entendendo? Jó não procura Deus por causa das coisas que Deus faz para ele. Jó procura Deus pela pessoa de Deus. Jó se interessa em saber quem é a pessoa de Deus. Ele conserva, embora você me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Qual é a estratégia do diabo? Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Eu não quero morrer. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Pega ele, Senhor. E Deus disse, tá bom. Jó aqui, com dor no coração, vivendo uma vida que virou de cabeça para baixo. Está pobre, está sem filhos, está sem servos, sacrificou muitas vezes, fez tudo quanto era possível para agradar a Deus, e o que deu? Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Isso provavelmente era lepra. Então, sabe, o maior empresário perde tudo, perde a família, perde o status da sociedade, da sua cidade, da sua região. E quando perguntam, você lembra do Jó, aquele ricaço que tinha no nosso meio? Onde ele está? Ele está doente, muito doente.
está muito doente. E a Bíblia nos fala como é que ele se tratava. Como é que ele se tratava? Sentado em cinza, usava um caco de telha para tocar nas suas feridas. Um homem nojento. O diabo fez uma pessoa que dava nojo. Com que objetivo? Esse desgraçado vai blasfemar contra Deus. Aqueles tumores malignos, né? Então, naquele tempo, se dizia que esse tipo de enfermidade era lepra. Era uma doença amaldiçoada. As pessoas tinham que viver longe e as pessoas tinham que dizer: não se aproxime, eu sou leproso. Então, era algo mais ou menos assim. A gente não precisa ficar preso à lepra ou não, mas era uma coisa considerada lepra. Aí, você encontra mais um problema. Mais um problema, porque a própria esposa, que sofreu tanto quanto ele, tomou uma atitude diferente dele. Porque a esposa, em vez de ajudá-lo, disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre, dá cabo da vida. Para que você vai viver? Você era tão crente, né? Você fazia tanta coisa. O que esse seu Deus fez para você? Em que ele te ajudou? Ele tirou tudo de você. E agora ele te fez ficar doente. O Jó vai questionar tudo isso durante o livro todo. Você não pode esquecer disso. Mas aqui, qual é a síntese dessa história? Jó respondeu: você fala como qualquer doida. Mulher, você está doida. Nós recebemos o bem de Deus. Como é que a gente não receberia também o mal? E esse é um questionamento importante para a gente ser consolado. Ah, Senhor, eu não merecia essa desgraça. Ah, Senhor, eu fiz tudo o que era bom para te louvar, e é assim que o Senhor me paga. Esse tipo de raciocínio acompanha o raciocínio da mulher de Jó. Não é de toda mulher, é da mulher de Jó. Você é uma doida. E todo crente que pensa assim em termos de: eu estou bem porque eu estou indo na igreja, eu estou mal porque eu não estou indo na igreja, isso é doideira. Porque Deus não nos chamou para usarmos os nossos méritos para viver com Ele. Deus usou o expediente da lei de Deus, que Jesus repetiu no Novo Testamento: você vai amar a Deus acima de qualquer coisa, acima do teu raciocínio, acima dos teus sentimentos, acima de todas as coisas, acima de todos os mecanismos. Eu quero o teu amor por mim. Vamos ver a conclusão dessa paráfrase, dessa história toda. Vamos ler juntos? Tudo isto não pecou Jó com si. Vocês podem ver que ele sofreu muito, mas vocês podem também observar que o que prevaleceu foi a sua ligação com Deus. O que fez Jó resistir
foi a sua ligação com Deus. E de cima para baixo, não de baixo para cima. Não foi a força dele em adorar a Deus. Foi exatamente a combinação. Deus o animou para adorá-lo, para servi-lo. Então, olha a fórmula aí agora. Eu fiz a fórmula aí. O temor de Deus, uma relação transcendente, uma relação de respeito, uma relação de consideração, uma relação de primeiro lugar na minha vida, uma relação de entronização de Deus na minha existência, e o meu propósito de não ferir esse relacionamento, me desviando do mal, produz em mim, na minha pessoa, uma pessoa íntegra e reta. O que vocês acharam da fórmula? Bacana, né? Bacana. Então, olha só. Quando Deus organizou o seu povo, ele estabeleceu a regra de como ele quer ser servido. E a regra como ele quer ser servido, ele estabeleceu leis civis, leis cerimoniais, leis de asseio, uma porção de coisas. Todas essas coisas fazem parte da nossa ética, da nossa moral, da nossa cosmovisão de vida cotidiana. Mas o que ele queria era isso aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vocês estão vendo que este primeiro parágrafo que eu li tem tudo a ver com o temor a Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vai ser impossível você ocultar que é um crente. Porque do mesmo modo que você vai colocar dentro do seu coração toda a sua energia, no sentido de me ter como seu amigo, como seu pai, como seu protetor, como seu cuidador, como seu Deus amoroso, e você vai se interessar pela minha pessoa, e você vai me conhecer, e você vai me procurar para contar as tuas lutas, eu quero que você comunique isso para os teus filhos, que você comunique isso para fora da tua casa, que você ambiente em toda a sua volta esse relacionamento de amor que nós temos. Bom, adiantou para Israel? Adiantou para Israel? Eu vou dizer que não adiantou para Israel, porque Israel diz assim, eu sou povo escolhido, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho nenhuma preocupação, porque eu vou estar protegido por Deus mesmo, Deus me salvou, ele fez isso porque Ele quis, agora eu vou entrar na gandaia e vou fazer aqui o que eu bem entender. O que é que Deus disse por Isaías? O Senhor disse, esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra. Liturgia perfeita, culto perfeito, show. Coisa extraordinária, magnífica. Um programa bem elaborado. Quando você diz assim, vir na igreja não é programa. Mas estando na igreja, você tem uma liturgia. Então, uma liturgia muito bem elaborada, uma coisa que te leva à emoção. Você sai daqui assim, arrasado emocionalmente, alegre emocionalmente, tudo explodindo, porque chegou aqui, o show foi no cerne, te alcançou. Eles tinham espetáculos lá.
as vestimentas dos sacerdotes. Esses dias atrás a gente chegou num lugar para almoçar e tinham alguns jovens seminaristas de um sacerdócio católico, todos de batina, uma coisa magnífica. Bonito de se ver. Os rapazes assim, de vestes ou brancas ou pretas, mas é uma coisa assim muito boa de se ver, assim soberba, não é? Uma coisa assim chique. Israel tinha esse costume, tinha essa orientação de vestes especiais para aqueles que dirigiam o culto, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, se falta o temor a Deus por conta de que o coração não está comprometido, não há força para se desviar do mal. E, consequentemente, não há integridade. Consequentemente, não há. Então, por que as pessoas procuram? Você pode ler os Salmos, e especialmente o Salmo 78, por exemplo, vai dizer assim: eles pecaram e Deus os castigou. Aí eles perceberam, eles foram para Deus e Deus perdoou. Ficou nesse ciclo de sobe e desce, de sobe e desce, de sobe e desce. Por quê? Porque eles procuravam a Deus pelo que Ele podia fazer e não pelo que Ele era. Agora vamos para o Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo passou por aqui e disse o quê? Aquele que tem os meus mandamentos, e os mandamentos de Jesus não são diferentes dos mandamentos do Antigo Testamento, são os mesmos ampliados, amplificados, para que o Evangelho tenha sentido. Tá bom? Então você diz assim: olha, eu na minha igreja de origem, ou eu mesmo penso que só o Novo Testamento é necessário. O Velho Testamento não é. Tudo é. Tudo é. Tudo é. Tudo faz sentido. E Jesus Cristo faz essa conexão. E ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que me obedece. É o que me ama. É interessante isso. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa interessante. O que é o temor de Deus aí? O temor de Deus é guardar os mandamentos de Jesus. O que acontece quando uma pessoa guarda os mandamentos de Jesus? Ela se desvia do mal porque é incompatível. Não dá para ser desonesto quando a gente está na graça. Não dá para a gente mentir quando a gente está na graça. Não dá para a gente se divorciar quando a gente está na graça. E quando eu falo de divórcio, eu falo no sentido mais genérico possível, tanto no casamento quanto em todas as coisas. Não dá para a gente romper com alguém, com algum compromisso, quando a gente está na graça. A gente fez aquele compromisso, a gente vai cumprir. Porque a gente tem força do Senhor para isso. E a questão é que quando a gente teme a Deus, guardando os mandamentos de Jesus, a gente está amando, a gente se desvia do mal, e com isso vem a questão da integridade e da retidão. Mas olha o que Jesus falou. Ele disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. E ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O que é que Jesus está dizendo?
as multidões iam atrás dele, mestre, mestre. Eram ovelhas, né? E elas diziam, mestre. Quando é que o Senhor chegou aqui? E Jesus diz assim, vocês me procuram porque vocês comeram ontem. Vocês não me procuram por quem sou eu. Vocês me procuram pelo que eu posso fazer por vocês. E Marcos conta que a família de Jesus ficou perplexa, porque Jesus, depois que ele foi batizado, ele voltou para casa e ele não lidou mais com carpintaria. Ele deixou de ser o irmão mais velho, que dizia, no lugar de José, que já tinha falecido, dizia o que a casa, o que os irmãos mais novos tinham que fazer. Ele deixou de fazer isso. Ele passou essa posição de primogênito da casa para o segundo que veio. Porque ele saiu viajando. Ele saiu fazendo coisas diferentes. E quando ele voltava para casa, as pessoas ficavam sabendo, sabe, vila pequena, todo mundo dizendo, ele está aí. Então, enchia a casa dele. Ele disse que a casa, a família não tinha nem tempo de comer. Porque as pessoas se arremessavam em cima dele. Você pode imaginar isso? Tanto é que um dia ele estava falando numa casa do outro lado da cidade, e a sua mãe e seus irmãos foram buscá-lo, porque estavam imaginando que ele ficou meio paranoico, ficou meio louco. Chegaram, ficaram do lado de fora e disse assim, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar com você. Ele disse assim, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Ele estava renunciando que Maria era a mãe dele? Não. Mas ele estava dizendo que naquele momento até a Maria, que não é mãe de Deus, é mãe de Jesus na sua humanidade, biblicamente falando é isso, até ela tinha agido como a mulher de Jó, meia doida. E como eu disse no sermão, os seus irmãos se converteram na ressurreição, basicamente, porque João 7 diz que eles não acreditavam nele. Então, dentro de casa, Jesus não tinha ambiente. Mas a multidão reagia desse jeito. Eu tomo, então, como parâmetro para essa fórmula, o que o apóstolo Paulo disse a respeito da sua própria experiência. Paulo interpreta bem essa fórmula do temor a Deus mais o desvio do mal e a integridade e retidão. Deem uma observada nisto aqui. Considero tudo como perda. O que ele considera como perda? A ascensão dele, a origem dele, os bens dele, tudo o que ele tem. De uma forma muito prática, isso aqui é perda. Meu sapato é perda. O dinheiro no banco é perda, se é que tem. Não é? O empréstimo, então, é perda. Não é? Quando a gente empresta, é mais perda. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Dá a impressão aqui claramente de que isso é amor.
Paulo não está interessado em ganhar vantagens por ser um crente. Se a doença vier, e veio, para Paulo, veio forte. E Deus disse, eu não vou te curar. Ele disse, tá bom. Porque eu sei que a graça de Deus em mim basta. Eu vou viver doente até o tempo que Deus me levar. Aleluia pela doença. Que cabeça diferente. Então, tudo isso ocorre mediante a fé, pela justiça que procede de Deus. E o que Paulo quer? Paulo quer conhecer Jesus, Paulo quer conhecer o poder da sua ressurreição, Paulo quer conhecer a comunhão dos sofrimentos, Paulo quer se conformar com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero terminar, eu preciso terminar, né? E eu quero terminar com uma frase da revista do professor. Qual é a frase? O amor de Deus pelo seu povo é incondicional e infalível. O nosso amor a Ele deve ser exercitado na medida em que crescemos na comunhão com Ele por meio das experiências tristes e alegres, das derrotas e das vitórias. Eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que Deus nos encoraja a orar sempre. Se eu estou ansioso por qualquer coisa, eu devo orar. Eu não devo me desligar de Deus só porque Ele me ama e eu vou deixar tudo por conta dEle. Ele faça o que Ele quiser, eu sempre o amarei. Não, Deus quer essa interação, Deus quer que a gente fale com Ele todo o tempo. Mas Deus quer que essa coisa não assuma o primeiro lugar. O primeiro lugar é Ele. Então, entre você ter uma, por exemplo, é o meu caso agora, eu estou aguardando o resultado de um exame que eu fiz, que pode ser bom, pode ser ruim, tá certo? Tem um monte de gente aqui assim. Eu estou nessa, o resultado do exame vem no meio do mês que vem. Aí, eu saí e fui para um belvedere. Sabe o que é belvedere? Não? Pelo menos no meu tempo, belvedere era um lugar de contemplação. Era um balcão assim que você olhava assim para o meio do nada. Uma paisagem. Como é que chama hoje? Um mirante. É admirante que eu não lembre dessa palavra, não é? Mirante. Então, em vez de chegar no mirante e dizer assim, ó Deus, eu estou tão preocupado com o resultado do exame, o que eu posso fazer? Ó Deus, como o Senhor é criativo. Maravilha, que eu estou enxergando aqui as coisas que o Senhor construiu, as coisas que o Senhor domina, o cuidado com que o Senhor fez os animais, os insetos que estão aqui. Ó Deus, que coisa linda, essa mistura de cores da mata, essas coisas assim. Senhor, o Senhor é demais. O Senhor é demais. Eu quero deixar nas tuas mãos o resultado do meu exame. Entendeu? Entendeu?
Às vezes a gente luta com Deus, bate. Senhor, é o seguinte, tá assim. Amém. Espera um pouquinho. Você está falando com o seu grande amigo. Você está falando com o Senhor soberano, com o Senhor dos exércitos. Você está falando com aquela pessoa que te criou, que te ama, que te conhece mais do que o infravermelho, o raio-x, o ultrassom, qualquer porcaria que a gente tenha inventado na Terra. Aquele que te preparou o céu. E a grande angústia, a grande necessidade do crente é conhecer essa pessoa. Porque conhecendo essa pessoa, você vai ter sensibilidade para o que Ele quer que você seja e o que você faça. Será que Deus quer isso? Será que Deus quer aquilo? A gente sempre tem essa pergunta. Será que é vontade de Deus que eu faça isso? Vá para Ele, o admire, e Ele vai te dar a resposta. Amém? Eu espero que a história de Jó, mais essas coisas todas tenham abençoado o seu coração. O Senhor nos ama, e a gente não pode esquecer disso, de jeito nenhum.